Quantas regras você segue só para que alguém afinal te ame? Hoje eu vou te contar a história de uma mulher que virou o rosto da moral no mundo dos negócios e de um rapaz que guardava um pendrive como quem segura uma faca de pão. Se você já aplaudiu alguém que fala bonito sobre ética e sentiu um vazio depois, essa história vai te dar uma bússola simples. A cena começa no auge de uma conferência global lotada e barulhenta. No palco está Dália, que muitos chamam de a voz da integridade. Ela sorri com calma, acena, respira, e a plateia vibra como se fosse um show de música. Atrás do palco, em um corredor estreito, está Ícaro com um pendrive pequeno e frio na mão. O arquivo dentro dele pesa mais que pedras, mas não faz barulho. Dália fala sobre confiança e diz que confiança é um contrato vivo. As pessoas anotam como se fosse receita de bolo porque todo mundo quer um manual para não errar. Ícaro olha a tela ao longe e pensa que aquela fala não bate com o que ele viu no escritório em noites longas e vazias. Você deve estar pensando se isso é só inveja, então eu te digo que não é tão simples assim. Dália não nasceu vilã e nem Ícaro nasceu santo, e essa mistura é o que deixa a coisa humana. Vamos dar um passo para trás sem perder o ritmo. Dália cresceu numa casa cheia de vozes e pouca escuta. Tinha comida, tinha escola, tinha roupa limpa, mas faltava um olhar que dissesse eu te vejo. No aniversário de 8 anos, ninguém lembrou o bolo, e ela lembrou de fingir que não ligava. Ela aprendeu que quando o afeto falha, a regra dá aplauso e controle. Ela fez disso um projeto de vida e fez muito bem feito. Já Ícaro é o tipo de jovem que acredita que planilha tem alma. Ele vê números e enxerga a gente por trás dos números, e isso é raro. Ele entrou como estagiário na organização de Dália e ficou encantado com a ordem do lugar. Era tudo limpo, claro, medido, e todo erro tinha um remédio pronto. Até que uma noite ele cruzou com um relatório que não fechava por um detalhe pequeno. O detalhe pequeno parecia um fio solto em um casaco caro. Ele puxou o fio e a manga veio junto. Dália tinha criado um algoritmo de integridade que virou moda entre empresas grandes. O algoritmo virava nota, a nota virava selo, o selo virava contrato e o contrato virava palco. Ícaro achou variáveis que mudavam de valor conforme a cena pedia e não conforme o dado real. Ele guardou as evidências com cuidado e medo. Ele tentou falar com a cadeia certa e bateu em portas com sorrisos treinados. Toda porta parecia aberta, mas nenhuma deixava passar a conversa de verdade. Um dia ele encontrou Luca, um jornalista calmo que prefere prova à opinião. Se você tiver paciência, eu publico o que for verificável. Ícaro topou com alívio e também com culpa, porque ninguém quer trair uma casa que um dia pareceu família. Voltamos ao palco agora sem perder a atenção. Dália diz que a ética é coragem com método, e a frase cai redonda no ouvido de quem está cansado de cinismo. A plateia aplaude e pede foto, e ela adora o carinho que vem em forma de agenda cheia. Mas a barriga dela aperta quando vê Ícaro no fundo do corredor com o queixo firme. Dália é inteligente demais para não entender o que aquele olhar carrega. Vamos abrir mais o passado para a coisa ficar clara sem virar lição seca. Dália começou numa ONG pequena e séria que quase fechou. Ela criou um manual simples e direto que evitou um desastre e salvou empregos. Foi bonito, foi verdadeiro, e foi também o primeiro aplauso grande da vida. O aplauso virou vício, e a boa ideia virou produto. Quando o produto cresceu, chegaram as metas, e com as metas chegou o medo de cair. Marta era a mentora e sabia como atravessar tempestades com roupa seca. Resultados bons pedem bastidores discretos, e ninguém precisa saber de tudo. Dália ouviu e anotou na alma porque ela não queria voltar a ser a menina esquecida da festa. Daí nasceu a prática de aparar arestas demais. A verdade é que a maior parte do que ela fazia era útil e fazia bem, e é isso que complica o julgamento. Só que uma parte era teatro,
e o teatro plantou rachaduras em paredes que pareciam de mármore. Ícaro foi percebendo peça por peça e sofrendo em silêncio, porque todo mundo era legal demais para ser chamado de enganador. Ele salvou no pendrive uma versão do código do algoritmo com comentários que ajustavam saídas para manter clientes. Ele salvou planilhas originais e planilhas finais, e guardou as diferenças como quem guarda cartas de família. Ele salvou e-mails que pediam ajuste sem nomear a palavra ajuste. Ele não queria destruir ninguém, ele queria consertar a casa antes que a casa desabasse. Quando ele percebeu que por dentro a casa já tinha rachaduras demais, decidiu falar com Luca. Eu não quero fama, eu só quero que pare de doer. Luca disse que dor não é prova, mas que dor com prova move montanha. Eu preciso checar linha por linha, e isso vai ser lento, mas certo. Enquanto isso, Dália crescia e colecionava frases de impacto e contratos longos. No banheiro de vidro fosco do centro de convenções, ela chorou sem barulho e secou o rosto com papel macio. Ela olhou no espelho e viu uma mulher forte, e um corpo cansado e uma menina pedindo aplauso. Ela voltou ao palco e falou com doçura sobre dignidade. A sala ficou muda, porque a doçura dela era real, e isso confunde. O debate público estava marcado para o fim da tarde, quando todos já estão cansados e mais maleáveis. Ícaro subiu ao palco convidado como voz da juventude que cobra coerência. Luca ficou entre a plateia com o material pronto para projetar se a conversa desviasse para a fumaça. Marta sentou na primeira fila com olhos de águia e sorriso diplomático. Um mediador apresentou os dois lados, como se fosse jogo que precisa de empate. Dália agradeceu com elegância e elogiou o espírito crítico de quem cobra transparência. É bom quando os jovens nos empurram para sermos melhores. Ícaro agradeceu ou tentou agradecer, mas a voz tremeu como vidro fino. Eu respeito o seu trabalho, mas eu encontrei dados que não batem com os relatórios públicos. Dália pediu para ver e sorriu, e o sorriso dizia: vamos resolver isso com calma. Mostre o que você tem, e vamos aprender juntos. Luca fez sinal para a cabine, e na tela apareceu uma planilha simples com datas e notas. A imagem mostrava que de um mês para o outro as notas subiam mesmo quando os indicadores caíam. Dália explicou que às vezes há atraso de coleta e que isso ajusta as curvas. O método prevê correções por atraso, e isso é prática comum. Luca projetou a versão original e a versão final lado a lado, e marcou em vermelho os pontos de ajuste. A sala prendeu o fôlego por um segundo curto que pareceu longo. Dália disse que isso era esperado no manual técnico e citou o parágrafo que ninguém lê. Está tudo descrito no anexo metodológico, e nada disso muda a tendência geral. Ícaro pediu a palavra e pediu para mostrar o código do algoritmo de integridade. Eu preciso mostrar a parte que decide o peso de cada indicador. A tela mudou e linhas claras apareceram, com nomes simples, pesos e condições. Ícaro pediu que fossem ampliadas 3 linhas que mudavam o peso quando um cliente era classificado como estratégico. Quando a empresa é estratégica, o peso da reputação externa sobe, e o peso da auditoria interna cai. Dália disse que isso era uma escolha de política pública e que não havia nada secreto. O modelo precisa considerar impacto externo, e isso não é um crime. Luca projetou comentários no código que falavam em segurança de receita e em preservação de parcerias. A sala ficou inquieta e alguém tossiu alto, e isso às vezes vale mais que um protesto. Marta levantou a mão com calma e pediu a palavra como quem pede açúcar no café. Não se esqueçam de que muitos empregos dependem de manter programas vivos. Ícaro olhou para Marta e sentiu raiva e pena, e as duas coisas juntas dão tontura. Eu sei que empregos importam, mas se a gente vende integridade, a gente não pode trapacear no escuro. O mediador pediu respeito e equilíbrio, como se a questão fosse de tom, e não de essência.
Dália então respirou e contou uma história curta sobre a ONG pequena que ela salvou com um manual simples. Naquele dia eu aprendi que regra pode salvar vidas de verdade. A plateia amoleceu, porque toda boa história lava a culpa por alguns segundos. Mas Luca manteve a projeção e pediu para mostrar a hora exata em que a regra virou armadura. Essa é a linha que troca o peso quando há risco de perder contrato específico. Dália fechou a mão, olhou a tela e disse que o mundo real é duro. Eu errei quando acreditei que um ajuste a mais me protegeria de cair. Essa frase entrou como faca na espuma, porque não parecia um truque retórico. A plateia ficou silenciosa como uma sala de hospital no turno da madrugada. O mediador pediu uma pausa curta e todo mundo correu para o telefone como quem busca ar. Ícaro sentou num degrau e limpou o suor da nuca com o antebraço. Ele pensou em ir embora, porque às vezes a vitória é um bicho que morde. Lucas sentou perto e falou baixo como quem fala com medo de acordar uma casa inteira. A parte difícil começa quando a verdade aparece, porque a verdade cobra cuidado. Ícaro assentiu e respirou pela barriga como aprendeu num vídeo qualquer. Dália ficou sozinha num corredor e encostou a testa na parede fria. Lembrou do aniversário sem bolo e do manual que a salvou e do primeiro abraço que parecia mais um troféu que um abraço. Marta se aproximou com passos leves e duas palavras afiadas. Eu te aviso. Dália entendeu que a organização precisava de um bode para o ritual de limpeza. Ela sabia que poderiam entregar Ícaro, ou um gerente menor, ou qualquer peça de reposição rápida. Ela voltou para a sala com as ideias em fila e os medos soltos. O debate recomeçou com a energia de quem sabe que algo vai quebrar. O mediador abriu para perguntas do público e saiu uma pergunta curta e direta. Quem decide quando a regra vira arma? A voz era de um senhor que viu muita coisa e não gostava de discurso comprido. Dália respondeu que ninguém decide sozinho e que o processo tinha controles. Há conselhos, há revisões, há grupos externos, e eu confiei nisso. Luca pediu a última projeção e colocou um trecho de e-mail, onde um ajuste era sugerido para não espantar um investidor novo. Aqui a palavra estabilidade aparece como motivo central para mexer nos pesos. Dália pediu a palavra e falou sem floreio e sem blindagem. Eu escrevi esse e-mail e eu escolhi esse ajuste, e eu errei. A sala ficou leve e pesada ao mesmo tempo, e isso é raro. Ícaro olhou para ela e viu uma pessoa, e não uma marca. Se a senhora topar abrir os relatórios reais e corrigir o método, eu ajudo no trabalho chato. Dália sorriu pela primeira vez de um jeito que não pedia aplauso. Eu topo abrir tudo o que for preciso, e eu topo pedir desculpa para quem foi enganado por causa de mim. Marta cruzou os braços e calculou perdas no ar. Isso vai custar caro e vai derrubar projetos. Dália respondeu com calma que alguns projetos precisam cair para que as pessoas não caiam junto. Eu prefiro perder a coroa do que perder o rosto. O mediador encerrou dizendo que a conversa continua fora do palco, e às vezes isso é o melhor que se pode fazer. Depois do evento, a internet fez o que a internet sabe fazer e gritou por alguns dias. Teve quem pedisse prisão e teve quem pedisse perdão, e nenhum dos dois lê rodapé. Dália publicou um relatório aberto com dados crus e erros listados de forma simples. Ela devolveu selos, cortou contratos, devolveu uma parte do dinheiro e criou uma fila de reparações. Não foi um gesto perfeito, mas foi um gesto adulto. Luca escreveu uma matéria seca e justa que não tratou ninguém como santo. A história não fecha com um final fácil e por isso ela é útil. Ícaro recusou o convite para virar comentarista, e isso deu paz a ele. Eu vou voltar a estudar e vou tentar não virar o que eu combati. Dália aceitou ficar menor por um tempo, e também aceitou ficar mais humana. Eu vou trabalhar para que a regra sirva a gente, e não o contrário.
Passaram meses e a poeira baixou como sempre baixa. A organização trocou algumas peças e se reinventou com menos palco e mais chão. Alguns antigos amigos sumiram do mapa e isso também é parte da limpeza. Você pode estar se perguntando se ela merecia cair mais ou se ele merecia subir mais. A pergunta é outra, e é mais simples. O que sobra quando a moral cai é a chance de virar gente de novo. Agora deixa eu te mostrar pequenos ciclos que mantiveram você comigo até aqui. Toda vez que eu te deixei curioso, eu entreguei uma pista pequena logo depois. Toda vez que a tensão subiu, eu te dei um respiro para você não soltar a mão. Essa dança é a mesma dança que a gente vive quando tenta ser aceito. A gente aperta demais e depois solta demais e depois aprende a segurar do jeito certo. Dália um dia apertou demais porque o abraço que faltou marcou o corpo dela. Ícaro um dia segurou certo, porque a dor dele pediu linha reta. Nenhum dos dois é mascote da pureza e isso é o que salva essa fábula de virar sermão. Você talvez tenha lembrado de alguém que prega uma coisa e vive outra. Você talvez tenha lembrado de você mesmo em uma hora em que mentiu para não cair. Isso não te faz monstro, isso te faz humano em obra. O que muda tudo é o que você faz depois de ver a própria mentira no espelho. Agora eu vou te contar cenas curtas do dia seguinte para amarrar os nós soltos. Dália foi ao escritório sem maquiagem e pediu café com leite e um pão simples. Eu quero que a equipe técnica me explique cada escolha de peso, sem pressa e sem venda. O analista mais velho, que não queria guerra, puxou uma cadeira para perto e começou do começo. Quando o indicador falha, a gente ficou com medo de quebrar contratos e aí a gente girou os pesos. Dália pediu que ele escrevesse um texto claro para publicar junto com os dados revisados. Eu quero que qualquer pessoa leia e entenda em 10 minutos. A equipe reclamou em silêncio, porque ninguém gosta de mostrar cicatriz. Mas aos poucos os ombros baixaram e as pessoas pararam de falar como robô. No fim da semana, o site novo estava no ar com tudo em letra grande e limpa. Teve erro que doeu, teve acerto que deu orgulho, e os dois ficaram no mesmo lugar. Ícaro leu e achou falhas, escreveu para apontar, e foi recebido com respeito. Aqui ainda tem um peso que não faz sentido, e eu posso ajudar a revisar. Dália respondeu no mesmo dia e chamou gente de fora para revisar junto. 6 olhos veem mais que 2, e a casa fica mais firme. Luca acompanhou de longe e escreveu um texto curto sobre processos que educam. Quando a conversa é limpa, o público aprende a ler melhor também. Com o tempo, a palavra integridade voltou a caber na boca de Dália, mas agora sem perfume demais. Ela aprendeu a gostar de plateias menores que querem conversa de verdade. Ela continua ambiciosa porque ambição é motor, mas agora ela dirige com farol aceso. Vamos fechar com a pergunta do começo porque história boa volta ao ponto inicial. Quantas regras você segue só para ganhar um abraço que nunca veio? A moral aqui é simples e cabe na palma da mão. Regra sem afeto vira arma e afeto com regra vira caminho. Quando você aplaudir alguém muito perfeito, procure a criança que ainda pede ajuda por trás do microfone. Se você achou essa história útil, é porque ela falou com algo que mora em você. Agora eu vou te deixar um presente curto que cabe no bolso do dia. Quando você tiver que escolher entre parecer certo e ser justo, escolha ser justo mesmo que doa um pouco. Essa dor é sinal de que você está vivo, e não um personagem com fala decorada. Eu agradeço por você ter ficado comigo até o fim, porque atenção é carinho, e eu senti o seu carinho aqui. Se você gostou, deixa um like agora, porque isso ajuda o vídeo a alcançar quem precisa ouvir. Se você quiser andar com a gente, se inscreve no canal e ativa as notificações porque tem mais histórias chegando. Escreve um comentário dizendo o que tocou você, porque a sua leitura pode abrir o olho de outra pessoa.
Se você puder e quiser apoiar o projeto, usa o QR no canto do vídeo ou o link na descrição para doar e manter tudo de pé. Na descrição tem links para outras séries bem diferentes, e eu acho que você vai gostar de explorar depois. Obrigado de coração por ouvir até aqui e por pensar junto comigo, porque pensar junto é o jeito mais bonito de ficar. Eu me despeço com carinho e te espero no próximo capítulo, porque ainda tem muito ouro e muito espinho pra gente entender.